Oi, gente, como vocês estão? Boa noite. Vamos começar já já o nosso bate-papo com grandes nomes da meteorologia para tentarmos saber o que vem pela frente no clima, como o tempo vai se comportar, quais os efeitos que a gente pode esperar para safras aqui no Brasil. Estarão conosco o Luiz Carlos Molion, ele que é doutor em meteorologia, pós-doutor em hidrologia de florestas, pesquisador aposentado do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e também professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas. Nos fazendo companhia também vai estar Marco Antônio dos Santos. Ele é engenheiro agrônomo, mestre em agrometeorologia, palestrante e sócio-diretor na Rural Clima. A gente vai fazer um super bate-papo com a presença de vocês, com as perguntas de vocês, e é claro que eu quero, antes de chamar os nossos convidados, saber de onde vocês assistem essa live, convidar vocês para pegar esse sinalzinho aqui, aviãozinho, e enviar o link para aquele grupo de WhatsApp, para aquele amigo produtor rural que você sabe que agora, às 8 horas da noite, adoraria acompanhar esse conteúdo com os entrevistados de primeira linha. Me digam de onde vocês nos assistem, eu vou colocar aqui o título da nossa live. O que esperar do clima em 2021? Vamos lá. Pronto, vamos começar. Deu certo. Vamos então já chamar Luiz Carlos Molion e Marco Antônio dos Santos. Vamos convidá-los? Olha só, quero já chamá-los. Luiz Carlos Molion está aqui e deixa eu encontrar o Marco Antônio para a gente já começar a nossa conversa, os dois juntos. Um minutinho, gente. Marco não está aparecendo aqui para mim, então enquanto isso eu estou procurando. Vamos lá. Rural. Aqui. Vamos ver. Bom, vou chamar o professor e vou pedir para o Marco Antônio pedir a autorização para entrar, porque ele não está aparecendo aqui para mim. Marco, você está por aqui? Se tiver, manda um oi. Professor Molion, eu já estou lhe vendo, já vou lhe chamar, tá bom? Só preciso então saber se o Marco já está conosco para eu chamar os dois junto e a gente começar certinho. Vamos ver, Marco, fala conosco, por favor. Enquanto isso, eu quero cumprimentar o pessoal de Erechim, no Rio Grande do Sul, a Cláudia, que está conosco, o Leonardo de Maringá, no Paraná, o Olcir de Sorriso, Mato Grosso, o Agu de Rio Verde, Goiás. Nós temos também o Gilney de Joia, no Rio Grande do Sul, o Rondon de Pedra, Pernambuco, o Victor de Maximiliano de Almeida, no Rio Grande do Sul, o Marco de Sorriso, Mato Grosso, Eusinere de Porangatu, Goiás, e vamos ver mais gente entrando. Agora sim, já vejo o Marco Antônio, já vejo o professor Molion. Vamos então começar. Aqui, agora vamos chamar o professor Molion, Marco Antônio. Ok, agora sim, excelente. Vamos lá. Feita a solicitação, eles vão entrar e a gente vai ter uma conversa de altíssima qualidade. Olha só. Está conectando, gente? Vamos ver. Já receberam o meu convite. Será que deu certo? Estou aqui, Rural Clima e Molion. Aqui. Pronto, estou enviando a solicitação mais uma vez. Será que eu devo chamar um e depois o outro? Rural Clima recusou. Vou chamar o professor Molion e vou chamar então, vou pedir para o Marco Antônio solicitar na sequência de novo aqui. Pra gente... Opa, acho que entraram. Ô, professor, seja muito bem-vindo, prazer em vê-lo. Obrigado, uma boa noite a todos. É uma satisfação a gente estar podendo discutir esse assunto que é de extrema importância até para ir para a praia, né? Até para turismo é muito importante você tentar saber o que vai acontecer. Agora eu quero dizer que prever clima
é uma missão impossível. Imagino. Não existe como, porque a atmosfera é extremamente caótica e praticamente as nossas previsões, elas são relativamente confiáveis até uns 5 dias de antecedência, né? Hoje, os modelos de previsão de tempo, eles fazem as tarefas que antes nós arduamente fazíamos à mão, e eles têm mais condições de acertar na parte da dinâmica do clima. Ou seja, por exemplo, o modelo tem uma precisão bastante boa quando ele prevê uma frente fria, a entrada de uma frente fria. Mas, lamentavelmente, esses modelos, para serem representados no computador, eles usam uma grade horizontal e uma grade vertical, tá? Então, cobre o globo de latitude e longitude, né? Linhas de latitude e longitude, e depois em altura, vários níveis em altura. O problema é que... Deixa eu lhe pedir uma licencinha só para lhe interromper rapidamente, para que a gente possa começar direitinho, eu cumprimentando o senhor com a devida atenção que merece e cumprimentando também o Marco Antônio dos Santos, nosso convidado, que acaba de chegar aqui na live. Então, quero primeiramente recepcioná-los, dizer da satisfação que estou de tê-los conosco, dizer que nós temos centenas de pessoas já conectadas, querendo saber o que vocês têm para nos apresentar. Ouvimos há pouco o professor Molion, eu vou lhe devolver a palavra já já. Professor, quero cumprimentar Marco Antônio dos Santos, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Kelly. Boa noite, professor. É uma honra estar participando desses duas assumidades aí. Molion, do clima, né? Não precisa dispensa comentários. E Kelly, sou seu fã condicional, você sabe disso, Kelly, né? Obrigada. Né? E hoje, desde ontem, quando vocês me convidaram, eu falei, calma que eu dou um jeito, eu tinha uma live agora, né? Mas é sempre uma honra estar aqui. Ainda mais falar de um tema que a gente fala isso o dia inteiro, né? É verdade. Você realmente fez de tudo aí, assim como professor, para fecharmos as agendas e conseguirmos estar aqui juntos. Então, quero começar para já responder as perguntas, que são várias, tá, gente, que estão chegando da nossa audiência. Então, quero começar perguntando ao professor Molion. Primeira pergunta. Professor, eu ouço muita gente dizer, nossa, o tempo está mais quente, os dias estão mais quentes, e há uma associação feita com o aquecimento global. A minha pergunta é, os dias estão mais quentes, o clima está mudando mesmo? Realmente, o clima se aqueceu, possivelmente a partir de 1976. Tá? O Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra e ocupa 35% da superfície terrestre. Para você ter uma ideia, se eu juntar todos os continentes, dá 29%. O Pacífico sozinho ocupa 35% da área. Então, o Pacífico, em 1976, ele deu uma virada e começou a se aquecer. Muito provavelmente, isso está ligado a um fenômeno que foi a redução da cobertura de nuvens no planeta. Isso foi verificado por satélites, que de 1983 até 2000, infelizmente, os satélites meteorológicos eles só se tornaram operacionais a partir de 1979. Então, não se tem dados. E cobertura de nuvem é algo muito difícil, que antes era feito assim, empiricamente, né? Dependia muito da experiência do observador na estação meteorológica. Mas esse projeto chamado SCIP, Projeto Internacional de Climatologia de Nuvens por Satélite, mostrou que de 83, quando começaram os dados, até 2000, houve uma redução de 5% na cobertura de nuvens. Com essa redução, entrou mais radiação solar, porque qual é o papel da nuvem? A nuvem é como uma cortina, tá? Você está numa sala envidraçada, está entrando muito sol, você fecha a cortina. Aí a radiação do sol bate
na cortina e volta para o espaço exterior. Atravessa o vidro e volta para o espaço exterior e não aquece a sala. A nuvem faz esse tipo de papel. Então, quando reduz a cobertura de nuvens, entra mais radiação. E foi um processo muito longo, de 1983, provavelmente começou antes disso, porque não temos dados, foi aquecendo os oceanos. Os oceanos se aquecendo, eles vão aquecer o clima. Porque Acho que perdemos a conexão com o professor Molion. Provavelmente sim. Não, voltou. o mal de você fazer por celular é isso, que se alguém chama, acaba entrando. Tudo bem, professor, o senhor estava... Então, o que aconteceu? Entrou mais radiação, os oceanos se aqueceram, e como os oceanos constituem 71% da superfície do planeta, ao aquecer os oceanos, aquece o clima, porque o ar em contato com o oceano mais quente fica mais aquecido. Então, de fato, houve um aquecimento. A discordância dessa teoria toda que está aí é exatamente na causa. Eles dizem que foi o gás carbônico emitido pelas atividades humanas, e agora a coisa complicou. Na era Joe Biden, agora, o novo presidente americano, já tem um ato assinado, o 13.009, em que ele coloca a crise do clima como questão central. Isso é um problema seríssimo. Ele volta ao chamado Acordo Climático de Paris, que Trump tinha saído, e vai complicar a coisa. Realmente vai, porque vão gastar dinheiro bestamente em coisas que não têm retorno nenhum e não se tem comprovação científica. Então, de fato, houve um aquecimento, muito provavelmente até 2004, 2005. E agora os oceanos já estão dando mostras de que, principalmente o Pacífico, está resfriando lentamente. Se eu somar a isso o fato de que o Sol tem um ciclo de aproximadamente 100 anos, todo início de século, o Sol entra num mínimo de atividade. Então, nós temos registros de atividade solar do Observatório de Zurich, na Suíça, desde 1749. 1749. E mostra que no início do século XIX, nos anos 1800, o Sol entrou no mínimo de atividade. Foi no início do século XX, entrou no mínimo de atividade. E agora a NASA já anunciou oficialmente, no ano passado, que esse mínimo solar, que ocorre a cada 100 anos aproximadamente, oficialmente começou no ano passado, em 2020. Professor, eu vou pedir... O que vai acontecer? O Sol entrando no mínimo de atividade, vai haver, por uma teoria existente que diz que o campo magnético solar enfraquece. Quando o campo magnético solar enfraquece, entram mais partículas de alta energia vindo do espaço exterior, chamados raios cósmicos galácticos, e esses produzem mais nuvens no planeta. Aumentando a cobertura de nuvens, vai acontecer o contrário do que aconteceu de 76 até 2000, 2003. Vai aumentando a cobertura de nuvens, então a radiação vem de fora, bate no topo da nuvem e volta. E devagarinho os oceanos vão se esfriar. Por que devagarinho? Porque estima-se que tem aí da ordem de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água no oceano. Então, os oceanos têm uma capacidade muito grande de armazenar calor. E eles vão perder calor muito lentamente. Professor, então, realmente, estamos numa mudança climática. O senhor fala, então, que nós mas não a tendência é aquecer. Para os próximos 10, possivelmente 20 anos, enquanto o Sol passar nesse mínimo, é de um resfriamento global. Só do ponto de vista da agricultura, isso vai ser muito ruim. Professor, eu porque vou os invernos vão ser mais rigorosos. Um minutinho, professor, só para a gente... Tá? O senhor trouxe pontos muito... Eu não estou te ouvindo, acho que eu estou sem som. Você está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, o senhor me ouve? Está me ouvindo? Professor Molion? Não está ouvindo? Vou pedir, então, vou tentar aqui pedir para o professor Molion, para ele conseguir Onde nos tem ouvir. som aqui?
para que a gente possa tornar também o nosso Eu bate-papo. não estou te ouvindo. Ok. Sem áudio. Ótimo, vamos ver aqui, só um minutinho. Pede para ele entrar, pede para ele entrar, Professor, sair e entrar de novo. Sair e entrar de novo. Ah, mas ele não está me ouvindo, gente. Não vai adiantar. Vamos ver o que a gente faz aqui. Desapareceu aqui. Pede para tua funcionária fazer isso. Vem para cá. Vamos tentar, professor. Só para que a gente possa ter dinamismo, né? Eu quero ouvir o Marco Antônio também. O professor já trouxe pontos bastante importantes, falando na posição, na leitura dele, de que nós não estamos a caminho de um aquecimento, mas sim de um resfriamento. E a gente que está ligado à agricultura sabe que quando a gente ouve essas palavras, aquecimento ou resfriamento, especialmente das águas, em alguns locais do mundo, a gente já pensa em fenômenos climáticos, como Laninha, El Niño ou neutralidade climática, que isso impacta diretamente na vida dos agricultores, né? Então, eu vou querer ouvir o Marco, mas eu só preciso resolver aqui para... Já te ouço, Marco. Por favor, um minutinho. Fica tranquilo, Kelly. Eu sei o que é isso. Fica sossegado. Estou tentando aqui, mas a gente vai pedir ajuda aqui para o pessoal. Ótimo. Marco, conta pra gente. Vamos ter Laninha, El Niño, neutralidade. O que nós vamos ter? Ela parece que ela estava me ouvindo. Eu já falei, mandei. Vamos sem áudio. Gente, como é que eu resolvo isso? Eu vou fazer o seguinte. Me ajudem aí, o pessoal de casa. Tá ficando até engraçado, né, Marco? Eu não sei como resolver, porque eu não consigo fechar. Eu também não, vou ser bem sincero, Kelly, eu também não sabia resolver. Eu acho que não sei se é derrubar a live, não sei o que é, né? Derruba a live, isso é por causa que ele entrou alguma ligação para ele. Sempre isso acontece. Ah, gostei, ó. A Tina disse, escreve um post-it para ele, escrever um comentário. Escreva um pessoal no comentário para o professor sair e entrar na live de novo. É mais fácil do que pra gente. Eu tô tentando, mas eu não aparece um xizinho aqui, entendeu? Para eu tirar. Ele que tem que sair. E se sua funcionária ligar para ele? Eu já pedi para ela ligar. Pede para ela te ligar. Eu esqueci o nome dela, me desculpas, que acho que é Fernanda. Vamos lá. Professor Molion, sai da live e volta. Por favor. Ó. O pessoal eu tô adorando que o pessoal tá ajudando aqui. Pronto. Show de bola. Que bom. Obrigado, pessoal. Sem vocês, isso não iria acontecer. Parabéns aos 300 e poucos. Agora sim. Show de bola. Vamos lá, Kelly. Conta então pra gente, por favor, Marco. Vamos ter Laninha, El Niño. O que vem pela frente? Tem um período de neutralidade, Kelly. A gente, você sabe muito bem, né, que eu fui meio contra, né? Lembra? Desde o ano passado, um ano atrás, eu sempre fui meio contra esse Laninha. A gente sempre achou que aqui na Rural que essa laninha não ia ser uma laninha de fato, como todo mundo estava desenhando. E realmente ela não foi, é só ver lá na tua terra, lá no Rio Grande do Sul, a produção de soja que teve, a produção de milho que teve. Né? Tivemos aquele início bem complicado e agora daqui para frente o oceano entra num período de neutralidade. Né? Ela está oscilando ainda, muito ainda, horas, nessa casa aí, principalmente a região central, que a gente chama de Ninho 3+4, que é denominado 3+4, não se caracteriza esses fenômenos da Laninha. Ela está oscilando aí entre meio, menos meio e zero, ali ela está né, tá nessa casa, horas muito mais próximo do zero, horas um pouco mais próximos do menos meio grau, mas de uma forma geral, todos os modelos indicam uma neutralidade agora, sem ação de fato de nenhum fenômeno. Isso vai ser de suma importância, principalmente no caso do milho safrinha. Né? Porque você entrando num clima de mais de neutralidade, há uma tendência de que as chuvas dê uma espichadinha. Então, a gente sabe, acompanha aí todos os produtores, sabe que o plantio do milho safrinha foi... Tem clientes meus que plantaram há 10 dias atrás, que finalizaram.
Nós Sim. estamos no dia 31, dia 20, né? Está totalmente fora da janela, fora de todos os... E eu tinha um cliente meu que, se tudo correr bem, falou que finaliza amanhã. Imagina, muito atrasado, né, gente? Um mês, né? Kelly, um mês atrasado. Então, assim, vai precisar de chuvas em maio e alguns até em junho, Perfeito. né? Marco, deixa eu fazer o seguinte, então você, assim como o professor Molion já trouxe uma manchete para a gente, você acaba de trazer mais uma, né? Então, a sua expectativa é de que haja a neutralidade climática e que isso possa estender um pouco mais as chuvas, trazendo um certo alívio para quem está fazendo o plantio do milho segunda safra fora da época tradicional. Quero continuar te ouvindo, tem muita pergunta chegando, mas eu preciso chamar o Molion para nossa conversa de novo. Lógico, pelo amor de Deus. Vamos lá, professor Molion. Agora sim. Já tem até hashtag Volta Molion, Caio Junqueira iniciando aqui o movimento. Pode deixar. Professor, de volta, nos ouve? Sim, agora sim. Ótimo. Perfeito. Vamos continuar então, professor. Ouvi o seu ponto sobre a tendência de um resfriamento. Passei a pergunta para o Marco Antônio sobre resfriamento. A gente, que é da agricultura, sempre pensa em Laninha, El Niño, neutralidade. E o Marco Antônio estava nos dizendo que ele acredita que este ano será um ano de neutralidade climática. Não um ano. Não um ano. Os próximos meses. Muito bem corrigido. Por favor, continue me explicando, então, são os próximos meses, até quando você prevê isso e quais os efeitos assim, do clima? Não dá para você ter uma ideia, pelo menos eu. O Molion pode ser muito mais do que eu, mas assim, eu acredito que pelo menos até o início da primavera, então outono e inverno, deve ser sem a influência desses grandes fenômenos, El Niño e Laninha. Ele deve se manter dentro de uma casa de neutralidade. Ora, o Oceano Pacífico um pouquinho mais quente, ora um pouquinho mais frio, mas sempre andando nessa casa aí de menos meio, um pouquinho mais meio, sem que haja, pelo menos até o início da primavera, porque até lá estamos falando de 6 meses, né, Kelly? Então não dá para fazer uma previsão, pelo menos eu não consigo fazer uma previsão acima de 5, 6 meses. Eu não me arrisco a fazer, pelo menos. Mas eu não acredito, pelo menos entre outono e inverno, né? Num clima de nenhum fenômeno atuando. Para mim é neutralidade. Marco, agora diga pra gente, nós queremos saber os efeitos dessa neutralidade que você prevê. Você há pouco nos dizia que isso significa, na prática, uma tendência observada por você das chuvas durarem um pouco mais. A gente está com o plantio do milho sendo feito fora de época. Então, a gente precisa de chuva, mas a gente também teme a chegada antecipada de geada ou de algum outro efeito que acabe destruindo o potencial produtivo da lavoura. Isso está no seu radar? Olha, Kelly, falar de geada, pelo menos nós aqui da Rural Clima, a gente só fala com no máximo uma semana, assim, no máximo 5 dias de antecedência. Por quê? A palavra geada, se o Molion concorda comigo, a palavra geada subentende-se na cabeça, principalmente do produtor, em quebra de produtividade, certo? Quando se fala, vai ter uma geada, já pensa em quebra. Mas muitas vezes a formação de geada não leva a uma quebra de produtividade. Vai depender muito da fase que está a planta, né, a fase fenológica da planta, que tipo de geada é, que intensidade ela vem. Então, existem muitos pormenores para você diagnosticar uma geada de fato. Então é o seguinte, a gente sabe que na semana que vem entra uma massa de ar polar de fraca intensidade, deve derrubar as temperaturas. No sul, até eu brinquei com meus clientes essa semana, vocês que estão andando com a janela totalmente aberta do carro, fecha meia janela, porque a temperatura de 12 graus, você sabe bem disso, se é de lá, né? Então, quer dizer, não vai afetar nada, não vai trazer nenhum frio, apenas uma queda. Essa noite já tem uma quedinha de temperatura, nada demais. O mês de maio deve ser com temperaturas girando aí dentro de uma normalidade, né? Pelo menos nessa metade sul. E em junho eu estou vendo algumas entradas mais frequentes de massa de ar polar. Junho, não maio. No entanto,
regiões que tradicionalmente têm perdas por geada, no milho e na cana, se seja, sul de São Paulo, sul do MS, o Paraná, para baixo, certo? Dificilmente você tem quebras de produtividade, até o sul de Minas ali, alguma coisa você pode até ter, mas o resto é difícil você ter, né? É muito raro você ter uma geada plena que tenha quebras nas regiões mais norte da região sudeste. Então, de uma forma geral, a gente vê que o risco existe o risco, não se vai ter geada ou não, mas por conta da janela de plantio. Normalmente, a gente trabalha, quando o plantio no Paraná, sul de São Paulo, sul do MS, ou nas áreas de cana, ali, de café, né, mas principalmente do milho segunda safra, como você me perguntou, em anos normais, a janela, a gente fala assim, ó, se der uma geada até dia 10 de junho, 5, 10 de junho, o risco é grande de ter uma quebra. Depois disso, pode até gear que a quebra é quase irrisória. Sim. No entanto, esse ano, o Paraná plantou, ainda tem áreas sendo plantadas de milho safrinha no Paraná, no sul do MS. Como eu falei, esse cliente que vai plantar, vai terminar amanhã, é ali da região de Dourados. Então, você joga essa janela de risco não mais para 10 de junho, mas para 15 de julho. Certo. Então, quando você espicha ela, desculpa a expressão, mas quando você espicha ela e joga ela lá para frente, você aumenta o grau de risco, certo ou não? E sabendo que em junho há uma possibilidade, não estou falando que vai ter, mas há uma probabilidade maior de ter entradas um pouco mais frequentes de massa de ar polar, lógico que o risco é iminente. Ok. Então, temos muita informação importante que você já nos trouxe. Neutralidade climática, com uma tendência de espichar a chuva, ou seja, ela se prolongar um pouco mais. A neutralidade deve ficar até o início da primavera e você vê um risco maior destas ondas de frio a partir de junho. Posso sintetizar desta forma? Pode. Não estou falando que vai ter geada, por favor, né? Depois vamos falar que assim, não, Marco, a Rural Clima está falando geada. Não. Risco. Não, a gente só está falando que tem entradas de massa de ar polar. Se elas vão ou não provocar geada, se elas vão ou não trazer algum impacto para o milho, aí só no momento a gente vai saber. Legal, Marco. A gente volta a falar com você já já. Quero trazer o professor Molion para a conversa e daqui a pouco também os comentários da nossa audiência, as perguntas. E já vou com um comentário, professor Molion, em linha com o que o senhor estava nos dizendo há pouco. O Neves disse, a fala do professor trouxe um posicionamento diferente. A princípio seria um aquecimento, diz ele. Interessante esse posicionamento de que haverá um resfriamento. Nós acabamos parando nossa conversa ali quando o senhor dizia da tendência de resfriamento. A partir de quando isso deve acontecer e quais os efeitos práticos nas rotinas da agricultura, por exemplo? Então, Kellen, já está acontecendo, na realidade, porque a mudança climática ocorreu provavelmente lá atrás, em 2004 e 2005, quando a cobertura de nuvens se tornou estável. Então, o que a gente tem visto, como realmente, de fato, o Marcos falou, no caso do Pacífico, por exemplo, que a imprensa americana e a imprensa brasileira também alardeou que íamos ter um laninha. A gente sabe muito bem como o clima brasileiro se comporta quando se tem um El Niño forte ou um laninha forte. O que aconteceu foi que a atmosfera não se acoplou às águas frias. O que está predominando no hemisfério norte é uma circulação tipo ondas que se formam. Você tem basicamente dois tipos de circulação. Um que os ventos sopram de oeste e ela é mais de oeste para leste. Então, nesse caso, ela segue praticamente um círculo de latitude, em torno de 30 a 40 graus de latitude norte, e o ar frio fica retido no lado polar e o ar quente fica retido no lado tropical. Ocorre que de vez em quando isso quebra. Aí forma meandros muito grandes, tá? De tal forma que o ar polar entra profundamente até a região tropical, enquanto o ar quente sobe em direção aos polos. A troca meridional
Equador-Polo é muito mais intensa. E nós estamos nesse tipo de regime, de tal sorte que a gente pode notar que desde outubro os Estados Unidos vinham sofrendo essa entrada de massas de ar polar que chegavam então até a região equatorial, coisa que infelizmente os nossos meteorologistas não concordam, mas essas massas de ar polar chegando até próximo da região equatorial do Atlântico, elas provocam abaixamento de pressão atmosférica e as frentes frias passam, por exemplo, pela região sul muito mais rapidamente, deixam muito pouca chuva. Então, já tinha previsto, por exemplo, que a região sul ia ter um fevereiro bastante seco, e que de fato ocorreu. Aí, nesse ponto, eu discordo do Marco, porque normalmente o que a gente vê é que quando o inverno no hemisfério norte, de dezembro a março, é rigoroso, e para ser inverno rigoroso, não necessariamente a temperatura mínima precisa estar muito baixa, porque basta 2 ou 3 eventos de entrada de massa de ar polar que seja extremamente forte para afetar a planta. Quer dizer, não é o clima que mata a planta, porque senão ela não seria cultivada naquela região. É o evento que vai acontecer, que, como o Marco disse, é praticamente impossível de você prever a longo prazo. Quer dizer, hoje, um mês antes, não dá para prever se vai entrar uma massa de ar polar em maio, por exemplo, né, e promovendo, digamos assim, a primeira geada nos estados do sul. Não dá para prever. Isso ninguém tem bola de cristal, não tem como fazer isso. Agora, a gente sabe que o inverno como um todo pode ter 2 ou 3 massas de ar polar que sejam intensas. Então, nós estamos nesse regime em que as trocas de massa polar com massas tropicais está sendo mais intenso do que o normal. Uhum. E esse regime vai permanecer assim pelo menos por esses próximos 10 anos. Quando você analisa a história, né, do clima, você vê que quando um regime desse se implanta, ele passa vários anos em atuação. Quer dizer, não é todo ano que acontece. Então, o que vai acontecer, minha opinião particular, realmente a tendência do Oceano Pacífico é ficar em torno da média, tá? Neutralidade, possivelmente ligeiramente mais frio, mas isso não vai afetar o nosso clima. O que vai afetar o nosso clima, no Brasil como um todo, agora no inverno e provavelmente no início da estação chuvosa, vai ser esse regime que nós chamamos de um regime de baixo índice de zonalidade. Ou seja, ao invés da circulação atmosférica fora dos trópicos ficar rodando praticamente em cima de um círculo de latitude, ela vai ter meandros, sendo que no cavado da onda entra o ar frio e na crista da onda entra o ar quente. Professor, isso é que vai dominar agora nesse restante. Então, pela minha previsão, eu diria, no caso, o Marco está certo quando ele fala do Mato Grosso do Sul. Acho que abril, junho e possivelmente setembro, julho a setembro também, pelos meus mapas aqui, nessa região como um todo, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, deve estar em torno da média ou um pouquinho acima. Ao longo da costa também, Espírito Santo, sul da Bahia, deve estar um pouquinho acima. Mas o centro-oeste como um todo, já a partir deste mês, o centro-oeste, a maior parte do centro-oeste, vai estar com chuvas abaixo do normal. Então, por exemplo, eles tiveram... Molhão, deixa eu cortar um pouquinho. É o seguinte, para a agricultura, eu gosto muito de frisar isso, porque é o seguinte, o que importa para a agricultura não é se as chuvas vão ficar acima ou abaixo da média. Concordo. O que mais importa é a distribuição das chuvas. Até eu brinco... Mas isso nós não temos condições de prever. Não, calma. Ninguém tem condições de prever quando vai chover e quando não vai chover. O máximo, o máximo que a gente consegue
é olhando... Eu, por exemplo, eu uso uma previsão que não é de modelos. Porque, como eu comecei a dizer no começo, e acho que atropelei um pouco, os modelos têm um problema sério, que é a grade, latitude e longitude na horizontal e na vertical. A distância entre um ponto de grade e outro é 1 grau de latitude por 1 grau de longitude, nos melhores modelos. Só que 1 grau de latitude e longitude na região tropical representa 110 quilômetros por 110 quilômetros. E processo de formação de nuvens e chuva, nós chamamos dos processos convectivos, são de escala muito pequena, da ordem de 1000 metros. Então pode se formar, por exemplo, entre um ponto de grade e outro, uma nuvem de 50 quilômetros de diâmetro, choveu horrores e o modelo não pegou aquilo, porque a grade é um filtro. Então os modelos, mesmo os modelos de tempo, eles filtram todos os fenômenos que são abaixo do tamanho da grade. Por Professor, isso eu vou que passar a palavra agora para o Marco Antônio, só para a gente ter o Não, mesmo... só concluindo. Pois não. Por isso que é impossível prever quantidade de chuva com os modelos atuais. É impossível. Porque eles, para resolver o ciclo hidrológico, eles têm que usar equações que chamam equações paramétricas, e essa é a grande diferença entre um modelo e o outro. Vai depender do modelador, do que tipo de equação ele usa. E, em geral, nós temos visto que o ciclo hidrológico, que é mais importante para a maior parte do país, ele não é bem resolvido nos modelos atuais, embora sejam modelos complexos, precisem de supercomputador. Por isso que eu digo que a distribuição da chuva, o máximo que nós podemos fazer é ter assim um first guess, uma adivinhação de como pode se comportar. O que eu uso para minha previsão é um método que eu chamo de previsão por similaridade. Eu olho a situação global, crio um cenário para o ano de 2021, vou para trás e procuro um cenário, um ano parecido com esse aqui. E aí uso os dados observados de chuva daquele ano, no caso eu estou usando o ano de 2005 para 2021, uso os dados observados daquele ano para fazer a previsão. Então, eu tenho uma ideia boa, posso errar, claro, que é previsão, não é certeza, de como vai estar a distribuição espacial da precipitação. Mas aí eu concordo com o Marco que se vai dizer assim, não, vai chover a partir do dia 15 de abril. Isso é impossível dizer. Muito bem. Vou passar a palavra para o Marco. Sei que em alguns pontos vocês discordaram, em outros concordaram. Marco, a palavra é sua. Não, eu não tenho, eu concordo. Assim, a gente também aqui na Rural, a gente quando faz previsão, a gente faz com, no máximo, usando 10 dias com uma certeza um pouco maior. E aí, depois do 11º dia em diante, a gente fala que é uma ideia. Então, assim, a gente fala, há uma tendência de que as chuvas vão até um pouquinho, até a virada de abril para maio, pode ter algumas chuvas. Mas a gente não fala que vai chover. E outra coisa, a gente não fala em volume de chuva. Uma outra coisa que a gente nunca falou aqui é tentar cravar, como algumas empresas fazem, ó, vai chover 15, 17 milímetros. Não, não é. A gente sabe que assim, ó, há uma ideia de chover um pouco mais, chover um pouco menos. O que a gente trabalha aqui interna, e você conhece muito bem o nosso trabalho, Kelly, são ideias. Então a gente sabe que as chuvas não cortam cedo esse ano, tipo, agora na semana que vem, como já aconteceu em 2018. As chuvas devem perpetuar, pelo menos até começo de maio. Deve ter mais uma outra pancada isolada em maio, que não é para todo mundo. Vai acontecer isso, porque as condições, como o professor Molhão falou, as condições atmosféricas podem favorecer isso. Você acha que o então, risco de uma certa forma, na safrinha de milho é baixo em função dessa previsão que você tem observado? eu acho o seguinte, que a safra é baixa esse ano. No nosso, a gente trabalha com uma safra de milho safrinha entre 78 e 79 milhões, eu já soltei esse número. Tá?
como a gente sempre falou que a safra de soja no Brasil seria acima de 132, 133 milhões, desde o ano passado, quando se falava em laninha, a gente sempre falou nesse número, que a gente acreditava que o Rio Grande do Sul, que o Sul ia ter uma safra formidável esse ano, e está tendo, tá aí os números que não me deixam falar o contrário. E a gente está falando. Só que o grande problema desse ano, caso não tenha uma geada severa, aí pode mudar tudo isso, mas é que há as condições, esse número baixo, ante a uns 84 milhões, que havia a previsão de safrinha, vai ser menor do que 80, é mais por conta do plantio, por todos os fatores que aconteceram com o plantio, um plantio embaixo d'água no Mato Grosso, um plantio extremamente atrasado, porque você está com mais de 60% das áreas de milho plantado no mês de março, e agronomicamente, por fatores agronômicos, o milho todo plantado em março, né, ele já tem uma redução natural do seu potencial produtivo. Então, em cima de o milho lá no Mato Grosso, por conta daquela chuvarada de fevereiro e até agora no começo de março, foi um plantio entre aspas, mal feito, porque foi no barro. Não estou falando que o produtor fez mal feito, não é isso. É que ele foi com excesso de água, que não vai aprofundar a raiz, só para a gente ver agora, com esses 10 dias de seco e temperaturas um pouco mais elevadas, o milho já está enrolando folha. Então, assim, até 10 dias atrás pediam para que eu parasse de chover. Brincava com o mar quando vem o sol. Agora faz 10 dias que está seco e estão me pedindo chuva porque o milho já está enrolando. Então, peraí. Né? A gente até brinca e fala, como isso? 10 dias já o milho enrolando. Mas é fato que se as previsões se confirmarem, se tem todo um se aí por detrás, se realmente as chuvas forem até o começo de maio, de forma irregular, mas forem até o começo de maio, há uma possibilidade de não ter uma diminuição desse potencial produtivo que hoje a gente fala em 78 milhões. Muito bem, gente. Eu quero aqui dizer que tem muitos comentários. Eu vou tentar trazer alguns e, na sequência, já passar a palavra novamente para vocês, que há um interesse grande da nossa audiência em ouvi-los. O Stefanello Nogueira diz 2 grandes ícones da meteorologia. O Thales Marques está dizendo a somatória do professor Molion mais Marco Antônio é um turbilhão de informações. Muito top. Tem mais gente. O Bruno está dizendo que admira muito o seu trabalho, o professor Molion. O Frederico Borba está dizendo que em climatologia, com certeza, estamos com os 2 melhores da América do Sul. Live de peso. E muito mais gente comentando aqui a satisfação de estar vendo vocês conosco. Muito obrigada por todos os comentários. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Olha, gente, eu não estou conseguindo ler todos, mas eu quero já, professor Molion, dirigir a você a próxima pergunta. Eu ouvi muito dos agricultores que se sentiram confusos ao verem para 2021 previsões de laninha e, ao mesmo tempo, sobrar chuva no sul do país. E aí muita gente diz, Kelly, eu já não estou entendendo mais nada. Porque anos que estou na agricultura, laninha é tempo seco no sul. E a gente viu previsões apontando esse cenário. E o senhor trouxe uma explicação agora há pouco para a gente. A partir de agora, os efeitos do Laninha e do El Niño serão moderados? Eles perdem a sua característica raiz, digamos assim? Sim, então tem que lembrar o seguinte. Você pode ter um Laninha fraco ou um El Niño fraco e a atmosfera tem que se acoplar com a água, para então começar o efeito na atmosfera e finalmente afetar o nosso clima. Se a circulação fora dos trópicos é predominante e o El Niño ou Laninha é fraco, então eles absolutamente não interferem no nosso clima. Então, o que vai acontecer, por exemplo, o Marcos acha que pode chover bem até final de maio. Bom, o que nós temos tido são chuvas extremamente localizadas por conta dessa circulação do hemisfério norte durante esse inverno, nesse período de dezembro a março. As frentes frias lá continuam
descendo. Hoje, se você olhar as temperaturas no México, por exemplo, está próxima de zero. Quer dizer, um período que já não deveria estar. Então, na região do Corn Belt, por exemplo, onde tem aí o cinturão de milho, as temperaturas também estão abaixo de zero. Se essa frequência de frentes frias continuar durante a primavera americana, ou seja, a partir de agora, abril, maio, certamente nós vamos ter chuvas localizadas. Mas o total, como um todo, ele deve diminuir, principalmente no centro-oeste. Sul do Pará deve ficar na média, pela minha previsão. Excesso de chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, claro, também as frentes frias vão chegar até o sudeste, pegando inclusive o Mato Grosso do Sul. Mas na parte norte, Goiás e Mato Grosso, que tiveram um atraso na colheita por conta do excesso de chuva, quem plantou a safrinha agora vai perder. Existe grande risco de uma perda significativa para quem está plantando nessas regiões, Mato Grosso, Goiás, não no Mato Grosso do Sul, mas Mato Grosso e Goiás existe uma chance muito grande da perda ser significativa da safrinha. Então, pelo que eu vejo, pelo histórico de clima que eu tenho visto, nós vamos entrar num período agora, respondendo mais a sua pergunta, em que vai predominar mais a neutralidade do Oceano Pacífico. Ou seja, eu não espero nesses próximos 10 anos, veja bem, você tem que trabalhar, no caso da agricultura, você tem que trabalhar com vários intervalos de tempo. Você trabalha no dia a dia, previsão de 24 horas, você trabalha, como o Marco falou, na previsão de 10 dias, estica um pouquinho a previsão para 30 dias, entra com a previsão climática para o trimestre, tá? E depois tem que ter essa visão de longo prazo para poder se planejar. Então, eu estou dizendo, nas palestras que eu faço, que não são poucas, eu estou dizendo que, por exemplo, o hemisfério norte vai passar durante esses 10 anos por uma situação muito semelhante a essa que está acontecendo nesse ano, que vai levar, por exemplo, uma quebra de safra nos Estados Unidos. A gente se referencia aos Estados Unidos porque produzem 350 milhões de toneladas e 1% de quebra nos Estados Unidos representa 3 milhões e meio de toneladas de quebra de grãos. Mas é claro que a Europa vai passar pelo mesmo problema. A China, o segundo maior produtor de milho do mundo, também pode passar por esses problemas se a entrada dessas massas de ar polar continuar. Então, eu acho que nesses próximos 10 anos, nessa visão de longo prazo, há uma tendência do Pacífico permanecer neutro, mais ou menos meio grau para cima, meio grau para baixo, mas a atmosfera como um todo ela vai predominar a circulação fora dos trópicos. De tal forma que nós vamos ter entradas. Claro, nem todo ano isso vai acontecer. Tá certo. Mas a cada 3 ou 4 anos nós vamos ter situações semelhantes a essa que nós estamos tendo nesse ano. O que é uma boa notícia para os produtores brasileiros. Porque se a partir de agora os Estados Unidos começar a ter, assim, periodicamente, quebra na sua safra, vai abrir um nicho para que o produtor brasileiro produza mais e faça mais dinheiro no mercado internacional. Muito bem, professor Molion, quero dizer aqui que muita gente está pedindo para salvar a live. A live vai estar salva no feed, no meu Instagram imediatamente. Vai estar disponível em todas as plataformas de podcast para vocês poderem ouvir de novo. Também vai estar no Facebook e no YouTube. Eu acabei de ouvir, Marco, o professor Molion falando sobre risco de perda em Mato Grosso. E aí muitos
daqui de Mato Grosso já começaram a ficar preocupados, né? A Dai disse, já não chega a perder a soja por chuva, agora milho por não chover. O Renato Dalcin está dizendo top. O Fábio está dizendo, estamos mortos no Mato Grosso, milho plantado em março. Ou seja, muita gente preocupada com as previsões, né, que o professor acabou de trazer. Pergunta para você, Marco. O professor falou muito em Estados Unidos. Hoje o USDA divulgou dados, o preço da soja explodiu em Chicago, milho explodiu em Chicago. Vai ter quebra nos Estados Unidos por questão climática? Se você puder arrematar para a gente e a sua visão sobre esse tema também. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta que eu não entendi muito bem do professor Molion. Você falou, Molion, só me corrija se eu estiver errado, mas quem estiver plantando agora, não quem plantou até o dia 10 de março, certo ou não? O problema é o seguinte, Marco, é que milho é o tipo da planta que precisa acumular graus dia. Tá? Se começar a entrar ar mais frio, a planta vai atrasando. Qual é o estádio crítico da planta? Você sabe melhor do que eu isso. Qual o estádio mais crítico da planta? É na floração, no caso do milho, o embonecamento, que se ocorrer falta de chuva naqueles próximos 10, 15 dias, o fruto é abortado. E depois o enchimento da espiga. Então, isso que eu estou dizendo, que no Mato Grosso do Sul, eu creio que não vai ter problema nenhum, porque ainda deve chover razoavelmente bem, de abril a junho, e ficar próximo da média de julho a setembro, talvez até um pouquinho mais. Mas para cima, do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, o Pará deve ficar na média. Note que, como eu disse, se você tem dados de 2005, então você use esses dados que, pela minha cabeça, a similaridade do clima é parecida. Nunca é igual, nunca é igual. Então eu vejo esses dois aspectos. Redução de chuva para essa parte do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, e ar mais frio entrando, porque as massas de ar polar vão entrar, de tal forma que um milho de 120 dias vira 140, por conta que ele não consegue acumular, considerando-se que agora, a partir do dia 20 de março, o sol já foi para o hemisfério norte. Então, o aquecimento solar natural, o comprimento do dia, o fotoperíodo, também diminui um pouquinho. Não é muito, mas a 10 graus de latitude, por exemplo, diminui 40 minutos, 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. Então, ar mais frio. Fotoperíodo menor. E agora, como eu disse, minha visão particular, redução de chuva em algumas regiões, notadamente Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Isso deve levar a uma perda significativa da safrinha nessas regiões. Gente, a live, ela encerra sozinha se eu não encerrar ela na sequência. Eu estou com muito medo de perder o conteúdo. Então, eu quero demais... vamos lá, Kelly. E pedir para você, sinteticamente, Marcos, fazer o arremate, porque eu tenho muito... Não acho que vai ter quebra. Eu não acho que vai ter quebra nos Estados Unidos. Eu acho que é uma safra muito parecida com o que aconteceu com o Rio Grande do Sul esse ano, que as chuvas não vão ocorrer de forma regular, mas hora que tiver que chover, chove. Passam aquela coisa assim, desde janeiro eu estava ouvindo assim no produtor gaúcho, rapidamente, se não chover esse final de semana eu quebro 50%, ia lá, chovia. Aí passava mais 10, 15 dias, se não chover agora esse final de semana eu vou quebrar de novo, ia lá, chovia. Então, de uma forma geral, eu acho que os Estados Unidos não tem uma quebra significativa na produção tanto de soja quanto de milho. Lógico que não vai ser cheia, mas é igual ao do Brasil. É uma produção extremamente grande, porém, com algumas nuances, algumas regiões quebram, outras não, mas é uma safra relativamente boa. Eu não aposto numa quebra nos Estados Unidos significativa esse ano. Bom. Não é isso, Marco. Só lembrando que para cada 1 ponto percentual de quebra nos Estados Unidos são 3,5 milhões de toneladas.
Então, se eles tiverem uma quebra bem pequenininha de 5%, você está falando em 20 milhões de toneladas de grãos que vão deixar de estar sendo oferecido no mercado internacional. Tudo bem, calma. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... Eu acho que eles vão ter problemas sérios, que eles vão ter que colher esse ano debaixo de neve. Muito bem, acabamos aqui. Marco, eu sei que você precisa só de 30 segundos para fazer o seu arremate. Então, ao que o professor disse? Não, só a gente espera e falta uma live em outubro para conferir quem que acertou e quem errou. Lembrar claramente que isso é uma previsão, né? Que se nós tivéssemos bola de cristal, eu e o Marco, nós estaríamos milionários, né? É verdade, é verdade. Molhão, é uma previsão. Eu só tenho que agradecer, Molhão. É só uma brincadeira, eu fiz uma brincadeira aqui. Tá, Molhão? E, né? Muito obrigada, Marco Antônio, professor Molhon. A live, assim, muitas perguntas, muitos comentários. Eu já antecipadamente faço um convite para vocês voltarem, porque a nossa audiência aqui gostou muito de vê-los juntos. Eu estou muito satisfeita pela oportunidade. Estamos recebendo muitos aplausos e, claro, muita gente dizendo estão sem reparos, dois monstros, aplausos, aplausos, parabéns. A gente se vê. Até a próxima e se cuidem. Obrigada pela oportunidade. Eu já tomei a primeira dose. Já tomei a primeira dose. É isso aí. Obrigado. Gente, um abraço, Kelly. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. Obrigada, Marcos. Tchau. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Marco.